Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje eu trago uma palavra para os irmãos que está em Neemias 7:1, que fala que sucedeu-se mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantarei as portas e foram estabelecidos os pastoreiros e os cantores e os levitas. E eu estava estudando o que Neemias traz para a nossa vida conjugal. Todos sabem, os mais próximos de mim, o quanto eu gosto de lidar com parte matrimonial, né? E então eu estava estudando sobre essa palavra e falei, o que Neemias traz de tão edificante para nossas vidas, para uma vida de um casal. Neemias, para aqueles que não conhecem a história, Neemias ele foi um líder judeu do período pós-exílio e de Babilônia, e ele foi copeiro do rei, ou seja, ele foi alguém de muita confiança. Era um cargo de confiança, um cargo que precisava estar na presença do rei a todo momento. Então ele era uma pessoa na qual precisava ter essa fidelidade com o rei, né? E ele era filho de Acalias. A palavra de Deus não fala muito sobre o pai dele, mas ele era um servo fiel de Deus, né? Neemias, ele era um servo fiel de Deus, ele era um homem de oração, ele era um líder íntegro, né? Um líder, além de íntegro, muito corajoso, né? Ele ficou conhecido como símbolo da reconstrução, né? Da reconstrução dos muros de Jerusalém. E ele hoje simboliza para a nossa história restauração, né? Espiritual, social e moral, porque aquela cidade onde os muros tinham sido destruídos, né, Jerusalém, naquele momento ela tinha perdido essa espiritualidade, esse convívio, né, moral, espiritual, ético, social, né? Então tinha sido ali destruído. E Neemias, com muita sabedoria, Neemias com a confiança do rei, na qual ele era o copeiro, ele se prontificou a reconstruir esses muros. E ele reconstruiu os muros, e após a reconstrução ele foi nomeado também governador de Judá, né? Após isso, e Jerusalém, naquele momento, ele precisava de muros fortes e edificantes, né? E Neemias, ali naquele momento, foi um homem no qual tinha essa espiritualidade, essa coragem, né? Esse símbolo, na verdade, esse servo fiel de Deus, na qual se prontificou a reconstruir os muros. E aí, trazendo para o nosso casamento, Neemias nos ensina porque Neemias nos ensina que temos que construir muros fortes, né? Muros corajosos, muros espirituais, sermos vigilantes todos os dias, né? Pelo nosso lar, pelo nosso casamento, pela nossa vida, pela nossa vida conjugal, pela nossa vida matrimonial, cuidar do nosso lar, né? Cuidar dos nossos esposos cuidar de nós. Então, um casal temente a Deus, ele cria um lar forte, ele cria um lar saudável. E ser um casal temente a Deus não quer dizer que não vai ter crise. Pelo contrário, tem, mas só que esse casal que é temente a Deus, ele precisa ter temor, né? Ele precisa ter temor a Deus para que ele possa enfrentar as crises, mas com temor a Deus, temor à aliança na qual foi feita, né? Para um proteger o outro, para um estar cuidando do outro, a aliança principalmente que foi feita diante de Deus, né? Porque quando a gente
casa a gente faz uma aliança não só com o nosso esposo, não só com a nossa esposa, mas a gente também faz uma aliança com Deus, uma aliança de cuidar, de honrar, de buscar pelaquela outra pessoa, né? Então, a gente precisamos ser fiel, né? Ser fiel, ser constante, né? Ser seguros, né? Ser seguros para ter Deus em nossa casa, para ter Deus em nosso lar, Deus nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nas palavras que são ditas dentro da nossa casa, nas palavras que são ditas para com os nossos cônjuges, né? Então, nós precisamos ter essa ternura, né? E ter esse temor a Deus, para que Deus tenha, passe para a gente essa sabedoria, né? E aí, o que acontece? Diante de um casamento, a gente precisa ter 3 pontos que eu acho muito importante, né? A gente precisa ser guardiões do coração do outro, né? Que seria esse guardiões do coração do outro? Seria nada mais que ter cuidado, né? Para não ferir o coração do outro, né? Não humilhar o outro, não expor o outro, né? A gente às vezes fala palavras que às vezes ferem o coração dos nossos esposos e vice-versa. Então, esse guardiões do coração do outro seria isso, seria termos esse cuidado, né, de evitar palavras grosseiras, palavras de que venham ferir, que venham humilhar, que venham expor a conduta, que venham expor a fidelidade, que venha expor o nosso marido, né, os nossos esposos, as nossas esposas. E a gente também precisamos ser sentinelas espirituais, que é o segundo ponto, né? Sentinelas espirituais no nosso lar, que seria nada mais nada menos que proteger, vigiar, né? Proteger, vigiar. Então, o que acontece? Esse sentinela espiritual, quando eu falo de proteger, eu estou falando de ter cuidado com o que entra pela nossa porta. Quem deixamos entrar na nossa casa, o que deixamos que venha a ser coisas para que a gente venha a seguir. Então, esse sentinela, esse proteger, significa isso, né? Esse vigiar, vigiar em oração o seu esposo, vigiar em oração a sua esposa, estar sempre colocando o seu matrimônio em oração, né? E dentro do sentinela também temos o alertar. Mas o que seria esse alertar? Alertar não tipo, você está com palavras olha, você fez isso. Não, você alertar no amor. Olha, meu amor, será que isso dá certo? Será que estamos necessitando nesse momento disso? Saber alertar com as palavras certas e com amor para com um com o outro, né? E assim, essa responsabilidade de amar, né, e proteger um ao outro, a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus colocou em nossas mãos. Então, como que você vai fazer uma aliança com Deus e com alguém que você ama, e depois você não vai querer proteger, não vai querer falar com amor, com carinho? E quando você faz isso, você está tendo o terceiro ponto, que é muito importante, né? Que é o temor a Deus sustenta decisões. Por que sustenta decisões? Porque quando você tem o temor a Deus e você tem tudo isso guardando o coração do outro, sendo sentinela espiritual na vida um do outro, né? E que você tem esse temor a Deus, esse temor ele vai gerar sabedoria, vai gerar momentos de fidelidade, momentos de união, que tudo isso, através do temor que você tem a Deus, você vai saber lidar para com esses demais pontos acima. Então, Neemias nos ensina muita coisa, não só
a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas Neemias nos ensina como construir um muro saudável, como construir um muro espiritual na nossa casa, no nosso lar, no nosso casamento. Então, que nós hoje possamos estar sendo guardiões dos nossos esposos, da nossa casa, tendo temor a Deus, buscando da palavra de Deus mais, apresentando-nos mais para com Deus, para que Deus venha ser o centro do nosso casamento, o centro das nossas decisões, o centro do nosso lar, né? Então, que hoje, com essa palavra que Deus colocou em meu coração, possa vir abençoar o lar de cada um de vocês, né? E que o Senhor possa estar abençoando, guardando, né? Cada um dando força, renovando alianças. E que quando vier as crises, que lembrem da aliança e do temor de Deus, para que tenha a sabedoria para se manter fiel a um outro, cuidando um do outro e construindo essa união na qual foi feita naquele dia que a gente fala assim, né? Então, que essa união continue e a gente possa lembrar dessa união e ter a sabedoria de sentar, conversar e reconstruir aquilo que foi quebrado naquele momento, se perdoando e liberando perdão um para com o outro. Amém? Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um. E assim eu deixo essa linda palavra para vocês.